Eu me caguei lendo isso às meia-noite. E com certeza eu não recomendo. Vai estragar sua cama. Porque imagina comigo, você tá no seu primeiro dia de aula, numa escola nova, com novos colegas, novos professores. Mas do nada, a cabeça do diretor explode. E em seguida, as dos professores. E todo mundo começa a correr pra sobreviver. E quando você tá prestes a fugir, a sua cabeça explode junto com outros 300 fucking alunos. Mas misteriosamente, você volta para o início do dia. E agora eu vou te dar 4 alternativas. 1. Fugiria. 2. Se esconderia. 3. Avisaria os outros. 4. Choraria. Bem, eu não sei você, mas com certeza eu ia chorar pra cacete. E essa foi a primeira obra de terror que eu já li, e acho que não pretendo ler outras não. Primeiramente, como se passa no mundo atual, é óbvio que vem do capeta no céu. Alguém ia meter uma live pra farmar uns pics. Tá quase igual aquele streamer que beijou uma estátua e foi cobrado pelos K-popers. Mas aquele tá literalmente nos braços do capeta. E bem, ele com certeza se fudeu ali, mas o importante não é ele, e sim outro moleque. E é esse nerdola aí, o Lee Jong, que está desesperado. Olha a cara de pavor dele aí. E ele tá assim porque talvez o diabo ter aparecido ali seja culpa dele. E tudo começou há 3 anos atrás, quando ele entrou no ensino médio. Época boa para alguns, mas pra esse nerdola antissocial foi o começo de um trauma, pois a tão aclamada janela de status apareceu, mandando ele descobrir os segredos obscuros dessa escola. Aí também, não menos importante, disse pra ele não deixar o diabo ressuscitar, senão ia dar merda. E essa janela nem deu opção pro moleque, só meteu um toma, é seu, se vira. E como toda obra que tem essa janela, no começo ele não acha que é real e tenta disfarçar a cara de surpresa pros outros. Olha o disfarce dele aí. E bem, depois rola um aviso na caixa de som, mandando todo mundo ir para o pátio, porque houve um apagão, então a cerimônia de entrada vai ser lá. Mas assim, pensa comigo, a energia caiu, né? Então, como raios, eles estão usando a caixa de som, porra. É óbvio que a merda já começa aí. E esse idiota vai seguindo os outros. Chegando lá, ele continua vendo a maldita tela. E para surpresa de 0 pessoas, uma mensagem aparece. Mas já corta pro diretor, dando as boas-vindas aos novos alunos. E o nome dele é Shimbu. Esse sou eu fazendo a explosão com a boca. Eu acho que deu pra entender, né? E o pessoal fica perdido pensando, a cabeça dele acabou de explodir, não foi? Foda-se, mesmo vendo todo aquele sangue, eles continuam viajando na maionese. Mas assim, uma professora vai ver o que aconteceu. E tendo a atitude de um ser humano normal, a primeira coisa que ela faz é tentar ligar para a polícia. Como se a porra da polícia fosse devolver a cabeça estraçalhada dele, né? Ela é muito idiota. E o pior, ela esquece o número da polícia. Ela merece IDF, que é exatamente o que acontece logo em seguida. E a cabecinha de todos os professores explode simultaneamente. E agora, assim, tendo a reação de humanos normais, os alunos começam a gritar e correr, mas um adulto aleatório grita pra eles terem calma. E todo mundo para e respirar pra bum. Esse fui eu mais uma vez fazendo explosão com a boca. Eu acho que já pode parar por aqui. E eu lendo isso posso falar, às vezes ser adulto não te faz esperto. Porque se eu tô nessa merda de situação, é óbvio que eu ia correr como se não houvesse amanhã. Sendo assim, o Legion sai correndo, mas percebe que tá trancado e vê a galera brigando pra pular o muro. E o porteiro, que não faz a mínima ideia do que tá acontecendo ali, vê todo mundo correndo e tenta pará-los falando que é perigoso. Mas os alunos inteligentes começam a cercar ele para pegar as chaves. E no meio de toda aquela confusão, o Legion sai correndo, aproveitando que tem menos gente. Mas alguém tenta empurrar a perna dele e ele mete um chute no cara. E dessa maneira ele finalmente conseguiu fugir. E assim que ele pisa fora da escola, a sua cabeça explode também, com outros 300 alunos. Mas aquela mesma janela maldita diz que a vida dele vai reiniciar no checkpoint anterior. E ele volta exatamente para o terror de todo estudante, a sala de aula. Agora, sabendo de toda aquela merda, que cabeças literalmente irão de kabum, ele decide ler a maldita tela, que tem tudo que ele precisava saber para escapar daquela situação, mas que ele simplesmente ignorou. E lá diz que o que ele presenciou foi o começo das bizarrices que vão acontecer até ele se formar. O que já seria uma bizarrice por si só, já que esse burro se formar seria um milagre. Daí esse ignorante lê os textos e abre a missão tutorial. E o que ela pede? Algo muito simples, mas muito simples. Talvez não pra esse idiota, que era: faça 3 amigos para iniciar o clube. Mas o jumento ali não pensa em nenhuma forma de fazer amigos. E assim que o diretor perde a cabeça, ele sai correndo. E pra atrapalhar os outros, ele chama o porteiro e fala para os alunos que eles precisam da chave dele. E no meio de toda aquela muvuca, o espertinho consegue fugir facilmente. Só que ele, como um nerdola que só fica no PC, ele tropeça e cai como bosta no chão. Mas consegue se levantar, corre todo torto e depois cai de novo. Assim, acordando horas depois, já no hospital. E ele ficou de quarentena, porque o governo acha que isso é uma doença infecciosa misteriosa. Mas por sorte ele sobreviveu. Diferente de outras 300 cabeças que, bom, você sabe, né? Boom. Eu tenho que parar com isso. E depois ele é incomodado pela mídia e pela polícia. E não por um exorcista, o que é incrível. Porque que porra de doença explode cabeças? É óbvio que isso é obra do lado de baixo, mas ninguém quer acreditar. E depois disso ele volta à sua vida normal. Mas a janela permanece com ele, até exatamente a noite anterior à sua formatura. O que, como eu falei, é incrível, ele chegou tão longe. E assim que dá meia-noite, o dia da graduação chega. E com isso, o capeta é ressuscitado. E esse moleque, como não tem medo de nada pelo visto, vai olhar pela janela, só pra ver o Senhor Morte encarando ele. E antes que ele possa fazer qualquer coisa, a sua cabeça explode de novo. E ele volta para exatamente aquele mesmo ano, mês, dia, escola, cadeira, onde tudo
começou. E é lógico que o pior de tudo dessa merda é ter que refazer o ensino médio tudo de novo. E é por isso que ele tá tremendo tanto. Olha o medo do nerdola aí. E dessa forma vai começar tudo mais uma vez. Aquele anúncio nas caixas de som e a professora aparece e manda alguém acordar aquela menina que tá dormindo lá atrás, pra eles irem pro pátio. E os três se olham pra ver quem vai acordar aquela delinquente, porque por algum motivo eles têm muito medo dela. E o machinho que voltou no tempo, e é 3 anos mais velho que todos, decide ir lá, mas começa a cagar nas calças pra falar com ela, porque ele não sabe falar com uma garota. E mesmo sendo mais velho, tendo basicamente terminado a escola, o cara nunca falou com a garota da sua idade em todos esses anos. E quando a mina acorda, encara ele, e ele fica com mais medo dela do que quando ele viu o próprio capeta na sua frente. Ele com certeza entraria na trend Homens em 2025. Agora fora da sala, ele sabe que se eles forem para o pátio, vai acontecer tudo de novo. Então ele tem que criar uma variável pra mudar alguma coisa. Daí ele mente pra professora, falando que ele é anêmico, mas ele mente muito mal. E depois de jogar um miguezinho pra professora, ela leva ele pra enfermaria. Mas quando ela vai embora, o moleque volta pra sala, se achando o maior esperto. Mas chegando lá, todo mundo voltou assim como ele. E ele pergunta o que aconteceu. E a garota diz que assim que a professora deixou eles, a loira voltou pra sala e eles só seguiram ela. E assim o prota diz que agora eles são cúmplices. Só se for de um resgate, porque que crime é esse? E bem, com isso, eles ficam conversando e se apresentam. O de óculos é o Gi-won e a mina é a Suna. Daí o nerdola master pergunta por que eles não saíram da sala. E a mina diz que ela só é lesada mesmo e é isso. Mas o moleque diz que não saiu, porque ele lembrou de uma história de fantasmas da escola. O que nos mostra que o Lee Jong só é muito burro mesmo, porque a janela já tinha falado sobre lendas e fantasmas. E com isso o moleque conta a história, onde nessa mesma escola houve um apagão. Daí anunciaram na transmissão sobre a cerimônia no pátio, mas a melhor aluna da sala ficou nela sendo muito rebelde. E o segundo melhor ficou pra perguntar por que ela não saiu. E foi então que ela perguntou pra ele se ele não percebeu que já que houve um apagão, como é que eles iriam fazer uma transmissão se não tem energia? E é por isso que ela é a primeira e o outro é o segundo. Não tem jeito, gênia demais. Daí o Gi-won fala que tem algumas variações na história. Alguns dizem que depois de um tempo os dois se olharam pela janela e o pátio estava coberto por sangue, o que deixa o nosso idiota bem surpreso. Só que daí para o gatilho dele, a cerimônia começa, deixando ele cagado de medo. E o diretor dá as boas-vindas a todos os alunos e diz que ele se chama Shin Bum. Mentira, ele continua falando normalmente e nada acontece, porque essa obra mostra que esse é o poder da amizade. E então, resumindo, o idiota do Lee Jong morreu 2 vezes. A primeira todo mundo viu, a segunda ele correu, conseguiu fugir, mas foi pros braços do capeta 3 anos depois. E agora ele tentou meio que fugir de novo, mas sem querer ele fez 3 amigos. E com isso ele conseguiu completar a merda da primeira missão. O cara morreu 2 vezes só no tutorial. Mas agora sim, como 3 amigos? Quem é o terceiro? Porque ele nem falou com a loirinha. Ou talvez pela atitude de merda que ele teve pra acordar ela. Foi tão merda, mas tão merda que tiveram pena dele. Quem sabe, né? E bom, depois disso, as aulas voltaram ao normal. E ele finalmente lendo as informações da janela, percebe que nela diz que ele tem uma disposição chamada Duas Caras, onde ele se sente solitário quando está sozinho, o que é óbvio, mas também se irrita quando tá com alguém. Resumindo, ele é um bosta bipolar. E ser Duas Caras permite ele ver coisas por outros ângulos e pensar em truques baratos. Mas ele tem algo legal, onde ele consegue ver a janela dos outros. E na do Gi-won, diz que ele é o personagem da explicação, que gosta de se mostrar sendo inteligente. A Suna só é lesada e burra mesmo, e a mina do fundão, que pelo visto ele fez amizade telepática com ela, se chama Lin Jin-ye, mas não tem nenhuma outra informação sobre ela. E depois que ele entende um pouco essa janela, ele percebe que é basicamente um jogo bem mortal, onde tem missões e pontos. Daí ela começa com esse professor feio aí, entregando os folhetos com as regras da escola, mas o garotão acha que devem ser óbvias demais, como não beber, não fumar e vestir o uniforme corretamente. O que, tirando a parte do uniforme, é um absurdo. Não pode beber e nem fumar dentro da escola em pleno 2025. Faço ele imediatamente. E vamos falar a verdade, eu seria igual ele, não leria essa merda. Mas os outros alunos leram e depois se encararam meio estranhos. E assim uma transmissão foi feita, falando que eles receberam a denúncia que os folhetos foram impressos errado. Então vão pegar de volta. Mas aí sim atiça o garoto a ler aquilo. Só que vão lá e pegam da mão dele. E ele pensa que tanto faz, vai perguntar para os outros depois. Só que pelo visto, eles não são tão diferentes dele assim. Já que o moleque nem leu porque achou que era óbvio. Mas diferente dos idiotas, a mina leu. E diz que na verdade a escrita estava correta, mas tinha algo estranho escrito. Onde tinha um aviso para terem cuidado com uma certa mulher, caso a encontrem. Que era chamada de Mulher Sorridente. Finalmente, cara, esperei o vídeo todo por esse momento. Então se eu te assustei, deixa o seu like, tá? Senão eu só sou um idiota mesmo. E pelo incrível que pareça, foi literalmente nessa parte, nessa cena, nesse frame, nessa imagem, que eu me caguei. Pô, meia-noite eu lendo esta merda, me aparece a Mulher Sorridente, pô, tá de sacanagem. Eu já dei logo um grito e acordei toda a casa. E eu acabei de constatar que, de fato, eu sou um idiota. E deixando a idiotice de lado, o Gi-won vai lá e conta que essa mulher sorridente faz parte de uma história de fantasmas famosa na internet. E esse moleque curioso pede pra ele contar. Daí o Gi-won manda uma foto pra ele de um anúncio de emprego bem peculiar. Por quê? Porque ele oferecia moradia? É claro que não. E sim por conta dos avisos lá embaixo, que dizia o seguinte: para coisas relacionadas à saúde, como alucinações visuais ou auditivas, as unidades nas pontas dos corredores estão sempre vazias.
vazias. E mesmo que as luzes estejam ligadas, ou sons sejam ouvidos, por favor, ignore-os. E o apartamento não tem quarto andar, por razões religiosas. E se o elevador parar no quarto andar, por favor, cometa suicídio antes que você seja pego. Moleque, que porra de emprego é esse? E depois de ler o documento, ele tá perdido, eu tô perdido, você tá perdido, e todo mundo tá junto na merda. E basicamente, essa é a história. É um relato de um cara que trabalhou nessa empresa e vazou essa imagem na internet. Mas de onde vem essa mulher sorridente, a gente ainda não sabe. E depois daquela conversa, as aulas rolaram normalmente. E na hora de ir embora, ele chama a Suna pra ir com ele, caminhando até a saída. E ele percebe que a janela mostra que ele tem 5% de entendimento sobre ela. Daí ele tenta pensar na personalidade dela. E ela fala que ela mora nos apartamentos de Ulgon. E esse usando seu cérebro de gênio, conclui que ela é igualzinho você, pobre. E talvez isso tenha afetado a vida dela, tornando ela tímida e introvertida. Nossa, o próprio metaforando aqui. E após esse pensamento de merda, ele vai direto pra casa, pensando no caminho em toda a merda que aconteceu com ele. Mas chegando em casa, outra grande merda acontece. Ele esqueceu a porcaria da senha da sua própria casa. Talvez esse seja o protagonista mais imbecil que eu já vi. E eu achava que ele ia sobre o Ayano-Koji solando espíritos. Mas só tem esse pateta aí, que depois de 3 fucking anos, ele finalmente tem 2 amigos. Quer dizer, 3. Mas eu também não sei se são 3 não. E sendo assim, ele conseguiu sobreviver ao seu primeiro dia de ensino médio nessa escola maldita. E essa obra só serviu pra uma coisa: me dar um susto com uma única imagem. Meia-noite. E eu me caguei.